programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e nas plataformas digitais. Você pode até escolher como é que vai nos acompanhar. Pode ser aqui pela TV, nos horários inéditos ou os de reprise. Pode ser no YouTube, pode ser no site. Mas uma coisa é fato, meu amor, não desgrude da gente. Sabe por quê? Porque todos os dias a gente traz muitos assuntos bacanas para o seu dia a dia ser diferente. Hoje é aquele dia especial em que a gente recebe no primeiro bloco nossa mega parceira Flávia Costa, ela que traduz o juridiquês como ninguém, e no segundo bloco ela comanda o quadro que é só dela, todinho dela, Vozes que Inspiram, quadro este em que ela recebe figuras femininas que são protagonistas em algum cenário, seja ele social, econômico, jurídico, enfim, ela traz essas mulheres para compartilhar o conhecimento dela. E vocês sabem que normalmente é ela que apresenta a convidada, mas no fechamento do primeiro bloco eu vou falar um pouquinho dessa convidada dela que mora aqui no meu coração. No primeiro bloco, eu e Flávia hoje vamos conversar de um assunto que, gente, eu confesso para vocês, eu nunca nem tinha ouvido falar. Você já conhecia o termo alimentos gravídicos? Gravídicos? Deve ser isso, mas tá relacionado à gravidez e a gente nem imagina. Bom, deixa que ela conta tudo e isso é bem rapidinho. Ó, só o tempo da vinheta. Está no ar o Estúdio Inter de hoje. Imagine você aí do outro lado ter acesso a um direito, mas que pouquíssimas pessoas conhecem. Aliás, é um termo que eu nunca nem tinha ouvido falar, alimentos gravídicos. Mas bom, como ela é especialista em traduzir o juridiquês, Flávia Costa vai me dizer do que se trata. Minha amiga, que eu nunca ouvi falar esse termo todo. Bom dia, minha flor, seja bem-vinda. Obrigada, que xícara linda. Olha, você viu minha xícara? Ai, gente, essa xícara é babadeira, depois eu conto pra vocês, lá da Novidades. Linda. Então, Thaís, é inusual, as pessoas pouco conhecem. A ideia aqui é trazer, né, conhecimento e informação a respeito daqueles direitos que a gente deve exercer. E nesse caso, olha só que momento oportuno. Muitas vezes a mulher grávida é abandonada pelo pai desse filho, pelo seu parceiro, ou por o pai do filho mesmo, não teve uma relação e aquele pai não assume, né, as necessidades dessa mulher grávida, que são muitos. É porque vamos combinar, né? Na hora do tchaca na buchaca, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí vem o exame de positivo. Pois é. Pimba na gorduchinha, gol! E um bebê está a caminho. E aí o que essas criaturas fazem? Como diz meu filho, vaza na paiada, né, mamãe? Pois é. Vaza na paiada. E deixa toda a responsabilidade para a mãe. Para a mãe, um custo alto. Todo mundo sabe, né, a necessidade de ser feito um bom pré-natal para a saúde desse bebê, dessa criança. Dessa mãe, inclusive. Dessa mãe também, que precisa prover tudo isso. E aí tem custo com médico, custo com enxoval, custo com vitaminas para essa própria mãe, custo de uma alimentação melhor. Equilibrada. Quantas mulheres não mudam completamente sua alimentação porque ficaram grávidas em prol do bebê? Então, esta expressão, alimento gravídico, tem exatamente a ver com a mulher que está no período gestacional. Grávida. E o que é isso? O que é o pulo do gato? Quando uma mulher, na verdade um filho, né, pede alimentos para um pai, normalmente, então essa mãe tem custeado todas as despesas desse filho. Esse filho fez 1, 2, 3 anos, esse pai ausente, não presta alimentos, não dá auxílio material nem moral. A mãe pode e deve ingressar com ação de alimentos. Tem uma lei que rege, né, esse rito da ação de alimentos. Tá, mas isso quando a criança já nasceu. Depois que nasceu. O que ocorre? O juiz fixa um valor de acordo com a necessidade dessa criança e da possibilidade desse pai de pagá-lo.
né? Tá. Existe um binômio, hoje até um trinômio de possibilidade, necessidade, e aí a gente fala hoje até de proporcionalidade. Enfim, o que eu quero dizer, para fazer uma comparação, é que os alimentos são fixados depois que entra-se com esse processo, né? Você pode pedir uma liminar, o juiz geralmente acolhe ou vai fixar ali na sentença. Esse alimento será devido a partir do momento do ingresso da ação. Tá. Então, se a mãe nunca recebeu nenhuma ajuda material para o sustento dessa criança e entra com a ação quando essa criança tem 5 anos, é a partir de então que ela esse passa a ter pai direito. vai ser obrigado a pagar. Aqueles 5 anos para trás. Esquece. Diferente dos alimentos gravídicos. Tá. É do momento da concepção até o nascimento. Então, Tomou? Adoro quando a gente faz isso. essa mulher grávida, ela que tem a legitimidade, ela que pode entrar, vamos esquecer esse juridiquês, né? Entrar com a ação quando tiver no 5º mês de gravidez. Ela vai ter referente desde o início da gestação. Do início da gestação. Tá. Com todos aqueles custos inerentes, né? Que envolvem esse cuidado da mãe e do bebê. Tem que fazer essas provas, então recolher, né? Todos esses comprovantes de pagamento, né? Desde a alimentação, do enxoval do bebê, de cuidados médicos, psicológicos, porque muitas vezes, por conta do abandono, ela tem que recorrer a assistência. E recorra, tá, minha amiga? Se você tá passando por isso, recorra. Não vai cuidar do BO sozinha, não, porque ninguém merece. Assistência terapeuta, psicológica e tudo mais que for necessário. É sempre, como eu falo, cada caso é um caso e tem suas peculiaridades. Mas tem que ser comprovado, né, essa necessidade e a capacidade desse pai de pagá-lo. E comprovar... Agora, vamos lá. Imagina com esse pai aí é um Zé Ruela. Um perdido na beira da esquina. Ela não consegue reverter esse benefício em sendo mãe ou pai dessa criatura que abandonou ela? Não entendi. Como a gente, do convívio? Do convívio. Não, por exemplo, se ele não tem condição nenhuma de contribuir com ela para esse alimento gravídico, ela pode acionar os pais desse cara? Sim, se a gente entrar naquela questão de alimentos, né, isso tem que comprovar mesmo, viu, Thaís? Deixa eu deixar bem claro. Hoje dizer que eu estou desempregado não inibe pagamento de alimentos, ok? Porque te vira, colega, você fez um filho, vai fazer um freelancer, vai trabalhar de qualquer maneira, não precisa estar registrado. Entende? Tem muitas formas autônomas de ganhar dinheiro. Até porque abandona a família, mas a cervejinha pro fim de semana mantém. Pois é. Né? Por happy hour, porque tá estressado. Então, e o que acontece, Thaís? Assim, pode ser que esse pai realmente tenha algum problema que o impeça de trabalhar. Então, isso tem que ser comprovado. Aí sim a gente vai para aqueles que esse pai tá dependendo, né? Que seriam os avós. Que provavelmente ele depende de alguém também. Exatamente, né? Que tem essa possibilidade. Às vezes parece um pouco irônico a forma como eu falo com vocês, gente, aqui, trazendo essas reflexões, mas é porque no fundo é muito revoltante, porque quando a gente escuta a história de uma mãe que tá ali grávida, ela não fez esse filho sozinha. Ela não foi lá e falou assim, olha, agora eu quero ter um filho com você e você que lute. Acho que até existe isso, mas são raríssimos os casos de uma mulher com tamanha altruísmo de falar, cara, eu não quero você na minha vida, eu quero tocar minha vida sozinha. Sim. Mas normalmente ela se apaixonou, ela se envolveu emocionalmente, ela acreditou nas histórias que essa figura masculina trouxe para ela. E aí, no momento em que seria para ser feliz, vira um pesadelo na vida dessa mulher. A gente falou até recentemente sobre os autismos, os casos de autismos em que o abandono depois que o diagnóstico é feito, o homem vai embora de casa, o parceiro vai embora de casa e a responsabilidade sobra toda para a mãe. Então, quando eu falo dessa forma um pouco mais irônica, é porque se você, meu amor, minha amiga, aí do outro lado, estiver passando por esse perrengue, você não está sozinha. Existem leis que vão te apoiar, existem centros jurídicos que vão te apoiar. E na dúvida, chama alguém para pedir socorro, porque sozinha você não pode ficar, né, Flávia? É importante você também trazer
a realidade dos fatos, como as coisas acontecem, Thaís. Talvez aqui no papel de advogada, né, a gente mantém ali uma formalidade na hora de tratar de casos como tais, mas é exatamente isso que acontece. O pai vai embora e essa mãe grávida assume tudo aquilo que ela pode, que ela não pode. E tem uma lei, é uma lei de 2008 que garante. Inclusive... Cara, nós não estamos falando de uma lei que é de agora, não. Nós estamos falando de uma lei que existe há anos e que ninguém fala sobre. A gente vê grávidas ingressarem com essas ações minimamente. Então não tem essa informação. A gente precisa trazer. São muitas mães que necessitam disso. Inclusive, Thaís, é bom lembrar que a lei fala, convencido da existência de indícios da paternidade. Entende? Porque o pai pode chegar e falar, não fui eu. Não, mas peraí. Não é meu esse filho. Né? Pode não ser meu, pode não ser meu. Vamos tirar a prova dos 9, então. E se for seu filhinho, vai pagar. E vai pagar durante todo esse período e converte-se em alimentos quando esse bebê nasce, até que ele seja revisto. Porque muito provavelmente o valor aumenta quando o neném nasce. Entende? Então, até que seja revisto, continua mantendo-se o valor fixado, de acordo com aquelas provas levadas por aquela mãe grávida, até que ela vai olhar e vai falar, pera lá, agora essa criança requer... Usa 8 fraldas por dia. Exatamente. Usa 8 fraldas por dia, mais a pomada para não assar. Custo de farmácia é enorme, nós mães sabemos muito bem. Se começar a botar na listinha aqui, meus amigos... É um cuidado, sem contar esse trabalho invisibilizado, não remunerado, que na maioria das vezes é o da mulher, e julgado, né? Que vai deixando a ascensão profissional para esse cuidado, né? Com muita boa vontade, com muito amor, mas que lhe tira depois muitas chances aí de prosperar na vida financeiramente. Então isso hoje também é colocado no papel, essa mãe pode rever, reajustar esse valor e esse pai continuar pagando. Entenderam por que eu amo este nosso bate-papo às sextas-feiras? Porque a gente traz para vocês clareza, informação, coisas que poucas pessoas falam, acho que por falta de conhecimento até mesmo, muitos advogados inclusive nem têm noção disso, até porque olha muito aqui. E eu gosto da Flávia porque ela abre o leque, ela faz com que a gente enxergue a situação como um todo, porque família, gente, é um todo, não é um, é família. Não é de um ou de outro, é sobre a responsabilidade que recai sobre todas as pessoas envolvidas para que aquele ser ou aqueles seres que são dependentes, os filhos, tenham uma vida digna. Mas quando eu escuto essas coisas de marido que abandona a mãe grávida, isso me deixa... Mas exatamente, esses alimentos gravídicos foram pensados justamente com base em princípio da dignidade da pessoa humana. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Ai, gente, ó, esse programa aqui hoje tinha que ter 3 horas para eu poder falar tudo que eu penso sobre esses digníssimos seres humanos. Esses seres aí, vai. Essas criaturinhas perdidas, né? Esse é meu momento revolta, entendeu? Sim. Agora. Flávia Costa acabou de traduzir pra gente mais um juridiquês que pouco se fala e é bem desconhecido. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar esse termo e eu fico muito grata, Flávia, por você trazer pra gente esse tipo de conhecimento e ajudar essas mulheres que estão ali do outro lado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E no segundo bloco, ela troca de lugar comigo e ela vai receber, gente, uma mulher que eu tenho verdadeira paixão e adoração. Eu não sei nem há quantos anos eu conheço Karina Cavazzani. Quantos anos? Deixa eu fazer as contas. Eu não vou fazer conta não, porque senão depois eu vou ficar olhando pros nossos botox aqui, falando um monte de coisa. É melhor evitar. Mas preciso te confessar uma coisa. Quando eu tive a oportunidade de ir para o Miss Estudantil, que eu acabei não conseguindo ir, quem me emprestaria todos os vestidos para o concurso seria ela. Então, querida e linda. Love you, chuchu. Vou deixar que o quadro agora é só seu. Logo depois do intervalo, Flávia comanda Vozes que Inspiram. E você aí, já imaginou ter seu próprio negócio de uma marca brasileira reconhecida internacionalmente? Com a Pops, você investe um modelo de franquia testado e aprovado. Estamos falando de baixo investimento e alta lucratividade. Você tem todo o suporte, treinamento e marketing especializado. E aí, já escolheu a sua Pops?
a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, vozes que inspiram! Hoje esse programa tá especial como todos os outros, mas com um toque a mais. Um toque mais feminino e profundo. Eu tô aqui com essa convidada especialíssima, a Karina Long. Obrigada, minha amada. Obrigada a você. Eu tive com ela há pouco tempo e eu falei, que potência de mulher. Reverberou tanto em mim que eu quero trazê-la para que ela fale quanto que ela impacta as mulheres. Vou falar um mini currículo dela para vocês entenderem toda essa potência. A Karina Long é, vamos lá, psicóloga, contoterapeuta, mentora especialista em saberes femininos. A Karina conduz mulheres em processos terapêuticos profundos com base no livro Mulheres que Correm com Lobos, despertando autoestima, sexualidade e a força da alma selvagem. Ela também é criadora do grupo terapêutico Despertar da Alcateia e estará à frente no dia 9 de agosto, às 9 horas da manhã, na OAB, num Círculo do Feminino, para contar um pouco desse teu trabalho. Eu tô tão feliz de viabilizar isso com a Comissão das Mulheres Advogadas. Vai ser um dia incrível que mulheres advogadas e não advogadas estão convidadas. Eu vou falar de início, porque depois a gente entra no bate-papo, Karina, e eu não consigo falar algo que possa trazer nossa audiência, né, para desfrutar. Então agendem aí, dia 9 de agosto, na OAB, às 9 horas, com a Karina, um círculo de feminino para despertar essa mulher selvagem. Karina, conta pra gente, como é que você une, né, a psicologia com a contoterapia, com o livro, esse livro tão enigmático, potente, para despertar esse autoconhecimento da mulher, esse lado feminino da mulher. Como funciona isso? Flávia, falar sobre mulheres dentro da psicologia, eu sentia que precisava de uma âncora muito forte para que a gente pudesse transpor algumas barreiras que as mulheres têm, né? De cuidado emocional, de cuidado do mental. E foi quando eu encontrei a contoterapia, que nada mais é do que a utilização de narrativas, contos e histórias, né? E esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, ele faz essa função de transpor essa barreira psíquica que a mulher tem. E ele acessa camadas muito profundas. Então, por que esse livro, Karina, em si? Porque a doutora Clarissa Pinkola Estes, que é a autora desse livro, inclusive é um best-seller, ele ficou
por mais de 40 semanas na lista dos tops, né? Ele é um livro que demorou 18 anos para ser escrito. Por isso que muitas mulheres falam que lê-lo sozinha é muito difícil, precisa realmente de uma pessoa conduzindo. Ele não é um livro de autoajuda, ele não é um livro de cabeceira, ele não é um livro para você ler assim um pouquinho por dia na hora de dormir. E muitas mulheres, elas acabam tendo aversão quando esse livro cai na mão delas e elas tentam ler sozinho. Eu já ouvi muita mulher falar assim, ai não, eu não gostei, é muito difícil. Por quê? Ele é um livro com base psicológica. Ele é um livro que vem da psicologia analítica de Jung. Então aqui tem muitos termos, né, arquetípicos, tem muitas questões psicológicas aqui. Precisa de uma profissional para ir desvendando ele, para trazer o que ele tem de melhor, é isso? Ou alguém que tenha esse conhecimento, né, da base junguiana. E a doutora Clarissa, ela é uma psicóloga analítica. Então, esse livro, por que ele é muito potente? Porque a doutora Clarissa, ela traz através das histórias de contos ancestrais, folclóricos, e ela faz o quê? Ela traz o conto, e cada conto desse livro, ele tem uma intenção de resgatar o feminino. Então, ela traz o conto, logo na sequência ela faz uma elaboração desse conto. Então ela mostra para essa mulher esse caminho desse resgate do feminino que a gente ouve falar, mas não sabe o que é. Então o que é o resgatar o meu feminino? Exato, estava aqui nas minhas questões, o que é esse resgate? Por que a gente não está mais conseguindo ficar nessa energia? É uma energia, Karina? Conta um pouco, o que é esse feminino que hoje a gente escuta falar tanto e por que a gente está falando tanto desse resgate? A gente ouve falar assim, eu estou com o meu feminino ferido, sim, vamos curar o feminino, né? Então, na proposta da doutora Clarissa, ela começa o livro, inclusive é o nome, né? Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. E eu falo muito nas minhas redes sociais sobre isso, sobre mulher selvagem. Inclusive, por que mulheres que correm com os lobos? O que é isso, né? Então, para a doutora Clarissa, a mulher ela foi domesticada. Ou seja, anos e anos de um sistema patriarcal que coloca a mulher desde que ela nasce, isso também faz parte de um inconsciente coletivo, sim, ou seja, memórias, heranças da humanidade que coloca a mulher desde milhares de anos nesta condição domesticada. Tá, significa um pouco melhor o que é ser domesticado para todo mundo entender. Tá bom, nos dias de hoje, é a mulher que nasce e é ensinada a servir. É a mulher que ela é cerceada dos seus direitos de prazer. Pensa, como que a gente é introduzida à sexualidade? Como que as nossas mães falam de sexo com as meninas, com as crianças? Elas falam? Quando falam? Elas falam? Quando falam. Então, quando a menina, ela começa a descobrir os órgãos sexuais, aquilo é feio, aquilo não pode, tira a mão daí. E vai refletir muito nos seus relacionamentos sexuais futuros. Profundamente. Então, hoje, as mulheres, eu atendo mulheres que elas não sabem o que é orgasmo. Elas não sabem o que é prazer, porque está dentro desse inconsciente que a mulher, ela é um ser para servir. Então, ela serve o outro nas rotinas, no dia a dia, no trabalho, na casa, para o marido, para os filhos. Então, esse resgate da mulher selvagem é justamente trazer essa potência feminina de você ser você. Lembrar de quem você é. Si, se priorizar, dizer não sem culpa, não assumir aquele papel da salvadora, de querer dar conta de tudo, ser tudo para todos, e onde eu fico, né? Então, esse resgate da mulher selvagem é trazer de volta essa natureza instintiva, intuitiva da mulher que a gente perdeu. Me conta uma coisa. Na verdade, ontem, quando eu divulgava esse evento na OAB, a Lana Braga, que tem um Instituto de Resgate de Mulheres em situações de violência, né, de apoio, na verdade, melhor falando, ela me contou uma situação maravilhosa, que você foi lá de forma solidária, trazer esse conhecimento, e chegou uma dessas mulheres à noite em casa, colocou um desenho que você ajudou elas a preparar e falou, tá vendo essa? Essa daqui sou eu, essa mulher selvagem.
E hoje, essa mulher vai começar a trabalhar. Me arrepiou quando a Lana contou. Ela falou que ela chorou muito nesse dia, que envolveu todo mundo, né? A tua linguagem alcançou e alcança todas as mulheres, né? Porque é isso, resgata, né, o selvagem. E aí, lembrando disso, eu quero entender o seguinte, Karina, como que fica essa mulher que entende esse lado? Como que transforma a vida dela? Sim. Conta um pouquinho. Dentro do meu grupo terapêutico, do Despertar da Alcateia, em poucos meses, Flávia, essas mulheres conseguem virar a chave do seu comportamento. Ela começa a entender que toda mudança exterior depende só dela. Então, a gente vive numa condição de vítima, né? A gente se culpabiliza, se vitimiza, a gente quer atenção e a gente vive na energia masculina, né? Então, sai para trabalhar. Sai para trabalhar, todo momento a gente quer competir com o homem, a gente quer competir com o marido, então a gente coloca, segundo também a bases da psicologia analítica, nós temos a energia feminina e masculina, ânimos e ânima. A gente fica colocando muito, ativando a nossa energia masculina, o nosso ânimos, a todo momento. Então, quando eu começo a trabalhar com essas mulheres, elas começam desde o primeiro conto do La Loba, que elas vão entender onde elas estão e qual é o caminho, a jornada que elas precisam fazer, conto a conto, elas vão absorvendo, elas vão reverberando, elas vão mudando comportamento. Comportamento. É pensamento, e aí eu já estou falando agora da TCC, né, da cognitiva comportamental, que é a minha base da psicologia, que tudo está dentro do pensamento, emoção, sentimento e comportamento. Como é que se muda uma crença de incapacidade? Através da mudança de pensamento e mudança de comportamento. Então, quando a mulher começa a entender e pensar cognitivamente sobre quem ela é, qual é o seu papel, qual é o seu lugar, desejos, ela muda comportamento. E quando ela muda comportamento, ela muda tudo que está em volta. Perfeito. E conta, para ficar um pouco mais claro, como que é esse teu grupo? Como que as mulheres se reúnem? Como que elas podem te procurar? Porque eu acredito que isso mexe com toda mulher. A mulher está em busca e não sabe muito o que ela está buscando. Ela gostaria de ter isso tudo, mas não sabe como. Karina, então conta pra gente. Elas não sabem por onde começar. Por onde começar, exatamente. E aí elas ficam tentando receitas milagrosas, dos 10 passos para ser feliz. Sim. E colocam coisas na rotina do dia a dia que elas não conseguem cumprir. Porque, na verdade, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, hoje, inclusive, você começou esse bate-papo falando do projeto lá com as mulheres da UAB e estendido a todas as mulheres. Eu acho que é um lançamento lindo que nós estamos fazendo agora, nesse seu quadro. Muito oportuno. Então, reforço o convite. Para que todas as mulheres que estejam nos assistindo participem desse momento. O Despertar da Alcateia, ele pode ser online, que hoje os meus grupos são online, mas nós vamos trazer a proposta para o presencial, né, lá com a UAB, com as mulheres da UAB. Online para facilitar essa rotina, né? Que porque ela tem energia, mulheres do Brasil coisa, todo. Energia reverbera. Sim, e a proposta funciona muito bem também no online, mas no presencial ela tem uma energia muito diferente. Exato. Né? Então, como que é esse processo? Nós nos reunimos, exclusivamente mulheres, quinzenalmente, e é feito eu tenho uma metodologia que eu aplico na condução do grupo, que é o método ALMA, que é autoconhecimento, libertação, movimento e alinhamento. Tudo que a gente precisa. Então, quando a gente se conhece, a gente se liberta, a gente se movimenta e a gente se realinha. Sim. Então, é uma metodologia, são 6 meses de jornada, onde a gente vai trabalhar os contos e buscar essa mudança interior. Eu já participei, a Karina lê um conto por encontro e conduz dessa forma que só ela sabe fazer, e realmente isso mexe com a gente internamente, é maravilhoso, é gostoso, é transformador, Karina. Sabe por quê, Flávia? Porque quando mulheres se encontram, se unem, a gente não tem tempo de falar sobre coisas de mulheres. Quando a gente está entre mulheres, em eventos, network, a gente está focada na energia masculina.
Quando a gente está entre mulheres, num grupo terapêutico, com uma ferramenta extremamente potente, falando de questões femininas, a partilha é curativa. Exato. Falar cura. É isso, a gente pode fazer networking, a gente deve sair, trabalho, buscar nossa independência, que é liberdade, Sim. mas sem deixar o feminino de lado. Então fica a dica. Karina, qual que é seu Instagram? @mecontamulher, tudo junto, _ no final. Acompanhe a Karina para despertar esse lado selvagem, para você ser cada dia mais feliz, mulher. Um beijo, até o próximo programa. Obrigada, Karina. Obrigada, Flávia.